O céu estava limpo, o mar tão calmo que parecia um espelho infinito, refletindo o azul sem fim do firmamento. A bordo do navio de patrulha Aurora, tudo seguia como em qualquer outra missão de rotina. Nenhum sinal de perigo, nenhuma urgência. Apenas o balanço suave das ondas e o som abafado dos motores. Mas você já reparou como as coisas mais inacreditáveis costumam acontecer quando menos se espera? E se eu te dissesse que, naquele fim de tarde sereno, algo apareceu nas águas profundas do Oceano Índico, algo que simplesmente não deveria estar lá? Foi uma voz no rádio que cortou o silêncio. Movimento incomum a este bordo. Repito, objeto se movendo contra a corrente. Primeiro, parecia apenas um tronco à deriva. Nada demais. Mas, porque ele estava se movendo contra a correnteza? E mais, porque parecia vivo. A tripulação se aproxima da amurada. Olhos apertados, pelo reflexo do sol. Binóculos em punho. Então alguém grita: Aquele tronco tem garras! E aí, como se o oceano estivesse revelando um segredo enterrado nas suas profundezas, uma juba encharcada emerge entre as ondas. Sim, uma juba e garras, um leão. Mas como? O que um leão está fazendo ali, nadando sozinho em pleno alto mar? Estamos falando de quilômetros de distância da terra firme. Como ele chegou até aqui? Estava fugindo? Foi jogado? É um milagre? Um erro da natureza? Essas perguntas ecoaram nos olhos arregalados da comandante Leila Haddad. Ninguém tinha respostas. Mas uma coisa era certa. Aquilo não era um sonho, era real. E o leão precisava de ajuda. Por alguns segundos, ninguém disse nada. A tripulação do Aurora simplesmente congelou diante do que viam. Um leão. Não em terra, não em um documentário da savana, mas ali, diante deles, lutando contra as ondas em pleno oceano aberto. A comandante Leila Haddad apertou os olhos, como se aquilo pudesse mudar o que estava vendo. Mas não mudou. A juba molhada se agitava com o movimento das ondas. As patas do leão, visivelmente cansadas, ainda tentavam nadar. Mas ele não estava indo a lugar algum. Não pode ser, murmurou um dos marinheiros. É real, respondeu Leila. É um leão. E está morrendo. Dentre os oficiais, um silêncio de choque tomou conta. Alguém até chegou a perguntar se era uma ilusão, se havia algum navio de circo perdido por ali. Mas logo todos perceberam. Aquilo era real demais para ser fantasia. Você já imaginou um leão em meio a quilômetros e mais quilômetros de água salgada, sem terra à vista? Um predador do continente, perdido no habitat errado. Era como ver fogo tentando sobreviver no fundo do mar. E aí surgiu a pergunta que começou a corroer a mente da comandante. Como ele foi parar ali? Seria uma fuga desesperada? Um acidente? Ou seria algo ainda mais obscuro? Algo que envolvia humanos, ganância, tráfico de animais? Leila sabia que cada segundo importava. O leão já não nadava com firmeza. Estava afundando aos poucos. Ela olhou para a tripulação e naquele momento tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria para sempre a história daquele dia. E talvez do próprio leão. A comandante Leila Haddad não era do tipo que hesitava. Ela já havia enfrentado tempestades furiosas, resgatado pescadores à deriva, cruzado zonas de guerra marítima. Mas aquilo ali era diferente, porque não era um ser humano, era um leão. E ainda assim, seu instinto disse: salve-o. Sem perder tempo, Leila pegou o rádio. Chame a doutora Elisa Monteiro. Urgente, temos um leão em alto mar. Do outro lado do navio, a resposta veio com uma pausa silenciosa. Repita. Você ouviu certo. Um leão, vivo, lutando para não afundar.
Minutos depois, Elisa apareceu na ponte de comando, jaleco amassado, cabelo preso às pressas, expressão de quem ainda tentava acreditar. Ela era bióloga marinha, mas já tinha lidado com animais de todo tipo, até com tubarões resgatados, de redes ilegais. Mas um leão? Ali? Elisa olhou pelo binóculo e arregalou os olhos. Meu Deus, ele está quase apagando. Consegue explicar como chegou aqui? A única coisa que faz algum sentido é tráfico. Tráfico de animais exóticos. Leila respirou fundo. O nó na garganta apertava. Ela não sabia de onde o leão veio, mas sabia exatamente para onde ele iria, se não agissem logo. O animal estava fraco, assustado. Àquela altura já não nadava, apenas boiava com esforço. Mas mesmo assim, seus olhos ainda estavam abertos. Ele ainda queria viver, e isso bastava. Com voz firme, Leila anunciou: vamos montar um plano de resgate agora. Se ele chegou até aqui por culpa humana, então que sejam humanos a consertar isso. E assim começou a corrida mais improvável que aquele navio já testemunhou: salvar um rei, em águas onde ele jamais deveria estar. O relógio corria, e com ele a vida do leão. Não havia tempo para protocolos, nem manuais. A comandante Leila sabia que aquele resgate exigiria algo além do comum, algo criativo, corajoso e talvez até um pouco insano. Montem uma estrutura de flutuação, usem tudo que tivermos, balsas, cordas, coletes salva-vidas. Mas, comandante, isso nunca foi feito com um leão. Exato, por isso vai ser a primeira vez. Em poucos minutos, o convés do Aurora virou uma oficina de resgate improvisado. Marinheiros amarravam coletes a boias, prendiam redes em anéis de segurança, inflavam balsas que jamais imaginaram usar assim. 2 botes infláveis foram preparados e baixados com rapidez. Cada movimento era calculado, mas os olhos da tripulação revelavam o que ninguém dizia. E se ele nos atacar? E se afundarmos com ele? E se for tarde demais? Elisa subiu em um dos botes. Ela queria estar perto, precisava ver o animal de perto. Com um rádio preso ao ombro e olhos marejados pela tensão, ela murmurou: por favor, aguente mais um pouco. E então, os botes partiram em direção ao improvável. Ao se aproximarem, o leão já não tinha forças para reagir. Seu corpo boiava como um tronco vencido. Mas quando os botes chegaram mais perto, ele tentou. Mesmo exausto, tentou nadar, tentou escapar. O medo ainda estava ali. Mesmo morrendo, ele não se entregava. Os olhos de Elisa encontraram os dele. E o que ela viu? Não foi ferocidade. Foi dor, cansaço, confusão. Um pedido mudo. Me tire daqui, ela sussurrou. Shhh, está tudo bem. A gente vai te tirar daqui. Vai ficar tudo bem. Enquanto isso, os mergulhadores já estavam prontos. Roupas grossas, segurança em dobro e uma missão que nunca havia sido testada: amarrar um leão. Em mar aberto, a água estava fria, mais do que se imaginava para aquela região. O leão tremia, e já não por medo, mas por puro esgotamento. Os mergulhadores se aproximaram em silêncio. Cada movimento era estudado, lento, como se estivessem lidando com uma bomba prestes a explodir. Porque, de certa forma, estavam. O leão era um predador, um animal selvagem, assustado, cercado por humanos e à beira da morte. Uma mordida, uma reação instintiva, um movimento errado, era tudo o que separava o resgate de uma tragédia. Mas então, algo inesperado aconteceu. O leão olhou para Elisa. Ela estava agachada na beira do bote, braços estendidos, olhos firmes, mas suaves, falava baixo, calmamente. Você está seguro agora. Nós só queremos ajudar. E naquele instante, ele parou de se debater, como se entendesse. Como se, por um milagre inexplicável, ele soubesse que aquelas mãos, que antes tanto feriram a sua espécie, agora queriam salvar. Os mergulhadores se moveram.
Com extrema delicadeza, passaram uma corda larga por baixo do corpo do leão. Mais uma, dessa vez sob o peito. Ele gemeu, mas não reagiu. Elisa segurava o rádio, narrando cada detalhe com a voz embargada. Cabeça ainda fora d'água, ritmo respiratório, fraco, muito fraco. Os minutos pareciam horas. A corrente puxava. A tensão nos rostos era visível. Mas aos poucos conseguiram. Amarraram com segurança, estabilizaram, mantiveram a cabeça dele erguida fora d'água, presa com boias cuidadosamente ajustadas. E então, o leão simplesmente parou de se mexer. Não era desistência, era confiança. Como se dissesse, agora é com vocês. O silêncio era pesado. A tripulação do Aurora observava em suspenso o corpo do leão flutuando, preso às estruturas improvisadas. Ele estava vivo, mas por quanto tempo? A água fria começava a cobrar um preço alto. A respiração do leão estava lenta, quase imperceptível. Seus músculos, antes firmes e tensionados, agora se rendiam à exaustão. Elisa apertou o rádio. Ele entrou em hipotermia. Precisamos tirá-lo da água. Agora! Mas não havia helicópteros por perto. Nenhum reforço. Nenhum apoio. Aéreo imediato. Aquele era um ponto isolado do oceano. Não era uma zona de guerra. Não era rota turística. Era o meio do nada. Só havia eles. E o tempo, que escorria rápido como areia entre os dedos. Leila correu até a cabine de comando. Chamem qualquer aeronave nas proximidades. Código vermelho. Animal em risco crítico. Não é só um resgate. É uma questão de vida. O rádio chiava, mas nenhuma resposta vinha. Enquanto isso, a tripulação se revezava para manter o leão erguido, aquecido com lonas térmicas, cobertores de emergência, até com os próprios casacos. Você já viu soldados chorando por causa de um leão? Aquela tripulação viu homens e mulheres endurecidos pelo mar, ali, ajoelhados diante de um animal que nunca pensaram ver, tentando aquecê-lo, tentando impedir que ele desaparecesse, porque no fundo todos sabiam, se ele morresse, levaria com ele mais do que uma vida. Levaria o símbolo de tudo que é selvagem, livre, sagrado. Mas então, no rádio, uma voz. Aeronave a caminho. Helicóptero com suporte veterinário. Tempo estimado, 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos pode ser uma eternidade. Ou o fio exato entre o fim e o milagre. O som das hélices foi ouvido antes mesmo de o helicóptero surgir no céu. Um som cortante, intenso. Quase como um aviso. A ajuda chegou. Aguentem. Firme. A tripulação correu para a amurada. Lá em cima, entre nuvens que começavam a dourar com o fim da tarde, um helicóptero cinza apareceu, abrindo espaço no silêncio do oceano. 2 socorristas pendurados nos cabos, equipamentos veterinários, a bordo, um arnês adaptado para animais grandes. Elisa levantou os olhos, não como uma cientista, mas como alguém que se recusa a perder uma vida. Leila, ao seu lado, fez apenas um gesto com a cabeça. Um gesto que dizia, é agora. A operação foi rápida, mas delicada. Os socorristas desceram pelos cabos até os botes. Em silêncio, avaliaram o estado do leão. Toques cuidadosos. Máscara de oxigênio adaptada. Checagem de pulso. Tudo sob o som constante das hélices girando. O arnês foi colocado por baixo do leão e então, com um sinal, a subida começou. E ali, no meio do nada, aconteceu uma cena que ninguém esqueceria jamais. O leão, suspenso entre o céu e o mar, o corpo imóvel, as patas pendendo, a juba encharcada balançando com o vento, mas ele ainda respirava. As pessoas no navio pararam. Alguns gravaram com os celulares, outros apenas choraram, porque aquilo não era só um resgate. Era poesia, era símbolo, era um lembrete de que a vida, mesmo nas formas mais selvagens, merece ser protegida. E naquele momento,
O leão era de todos. A costa finalmente apareceu no horizonte. Não era um hospital, nem uma base militar. Era apenas uma faixa de areia cercada por mata nativa e rochas. Mas ali, a terra firme prometia aquilo que o mar não podia mais dar: uma segunda chance. O helicóptero pousou com cuidado. Veterinários e biólogos já esperavam com macas, cobertores, tubos de oxigênio, soro, tudo preparado. Mas nada podia preparar para o que estava prestes a acontecer. Com precisão, o leão foi baixado até o chão. Seu corpo foi cuidadosamente deitado sobre uma lona térmica. Por alguns segundos, ninguém falou. Nem mesmo o som do mar quebrando nas pedras parecia ter coragem de interromper aquele momento. Elisa se ajoelhou ao lado dele. Colocou a mão sobre o peito do animal. Frio, lento, vivo. Vamos, garoto, você chegou até aqui. Não desiste agora. Então, com um suspiro pesado, quase imperceptível, o leão levantou a cabeça. Fraco, trêmulo, mas vivo. Logo em seguida, como se precisasse deixar claro que ainda estava ali, que seu espírito não havia se rendido, ele soltou um rugido. Não era um rugido feroz. Era rouco, baixo, mas profundo, carregado de algo que palavras humanas não poderiam descrever. Era um rugido de vida, e naquele instante, ninguém segurou as lágrimas, porque aquele som, na verdade, era um grito de resistência, de sobrevivência, de um rei que, contra todas as probabilidades, se recusou a afundar. Quando tudo terminou, o silêncio voltou. Mas dessa vez, não era o silêncio do medo. Era o silêncio da reverência. A comandante Leila Haddad ficou em pé à margem da praia, observando o leão ser colocado cuidadosamente numa estrutura de transporte. Seu corpo ainda tremia, mas seus olhos estavam abertos, atentos, vivos. Elisa, ao lado dela, respirava fundo. Ambas sabiam, aquele animal jamais deveria ter estado no mar. A natureza não o fez para nadar, mas ele lutou e sobreviveu. E naquele momento, entre a areia molhada e a respiração fraca de um predador, nasceu uma certeza: a vida não precisa fazer sentido para merecer ser salva. Nenhum dos tripulantes havia sido treinado para salvar um leão. Eles não sabiam os protocolos, não tinham o equipamento ideal, mas tinham algo mais poderoso: a decisão de não virar o rosto. Quando encontraram o impossível, não recuaram. E por isso, ele viveu. Dias depois, veio a confirmação. Uma investigação discreta revelou marcas em suas patas, sinais de contenção, de prisão. A suspeita se confirmou: tráfico de animais, provavelmente jogado ao mar após dar problema na rota ilegal, descartado como lixo. Mas não era lixo, era um rei. Leila olhou para Elisa e disse com os olhos marejados: ele pertence ao mundo dele, nós só fizemos a nossa parte. E sim, foi exatamente isso que fizeram: salvaram uma vida. E com ela, salvaram também um pedaço da própria humanidade. A missão terminou. Mas a lembrança, essa nunca mais foi embora. A comandante Leila, a doutora Elisa, os mergulhadores, os marinheiros, todos eles voltaram para suas rotinas. Mas algo neles havia mudado. Eles não eram mais apenas profissionais. Eram testemunhas de um milagre improvável. No meio de um oceano sem lógica, eles ouviram o chamado de um rei em silêncio e responderam. Leão foi transferido para um centro de reabilitação. Recebeu cuidados, alimentação, abrigo. Mas mais do que isso, recebeu tempo. Tempo para curar, para reaprender a confiar, para voltar a ser ele mesmo. Meses depois, quando foi solto em uma reserva natural protegida, longe dos perigos dos homens, ele não rugiu, apenas olhou para trás, como se soubesse, como se dissesse obrigado.
A imagem final permanece. Ele caminhando pela relva alta, a juba agora seca e imponente, o sol se pondo atrás do seu corpo cicatrizado, mas digno, respirando, livre. E você que acompanhou essa história até aqui, lembre-se, nem sempre os heróis têm capas. Às vezes, eles usam uniformes molhados, outras vezes, jalecos rasgados. E às vezes, eles só têm coragem. Coragem de dizer, vamos salvar, mesmo que ninguém acredite. E enquanto o leão desaparece entre as árvores, o narrador deixa a pergunta, e se fosse você no lugar dele? Talvez, um dia, você também tenha que lutar onde não pertence, mas enquanto houver alguém disposto a estender a mão, sempre haverá uma chance. Até a próxima história, onde o improvável volta a acontecer e a natureza encontra, mais uma vez, o melhor do ser humano.